Na logística a gente entende que o grande diferencial não são veículos, não são sistemas, não são processos, são pessoas. Treinamento jamais vai ser custo, ele é investimento. Se eu tratar isso como custo, tá tudo errado. Para mim, minha opinião, um motorista ele bem treinado, ele vai valer melhor do que qualquer tecnologia. Os dois maiores custos são combustível e mão de obra. O caminhão rodando a 80 para 90 num trecho de 100 km não influencia acho que 2 ou 3 minutos de viagem. Então por que ele vai andar a 90 sendo que ele vai ter maior chance de acidente e um consumo maior? Olá, seja bem-vindo ao CEPAcast, um programa diferente voltado para você, amigo embarcador, transportador e profissional do transporte, que vai ter papos e conversas direcionados ao nosso mundo do transporte. Hoje nós teremos um papo bem interessante, um papo bacana, até peço para você, papel e caneta para você anotar, porque vai ter muitas dicas excelentes para você. Hoje o nosso convidado é muito especial, um grande amigo, que é o nosso Caio Sesto. O Caio é lá da Brucai Logística. Caio, é uma satisfação receber você aqui e compartilhar um pouquinho da sua experiência com o nosso público aí. Marcelo, eu que agradeço o convite por participar aqui do CEPAcast. É muito importante estar num ambiente que a gente consiga falar de logística de uma forma mais descontraída e conseguir falar também da valorização humana, que às vezes passa o fator humano despercebido nas operações logísticas, né? Eu espero poder compartilhar com você hoje aqui, bater um papo legal e trocar a experiência do que a gente tem na Brucai hoje e o que pode ajudar no mercado, de certa forma. Com certeza vai contribuir bastante. Bom, Caio, antes da gente entrar aí no nosso papo, como hoje vai ser uma conversa bem bacana, um assunto bem complexo, nós separamos aqui um roteiro de perguntas para a gente trocar uma ideia e aprofundar bastante no tema, tá? Então eu tenho algumas perguntas aqui, a gente vai respondendo, tá? E bem tranquilo. Então vamos lá. Antes da gente entrar aí nos detalhes da operação, né, falar um pouco sobre a Brucai Logística, Caio, conta pra mim, cara, como começou e qual foi a jornada para você se tornar aí uma referência em logística no Brasil? Acho que antes seria legal você falar por que chama Brucai Logística. Bom, vamos lá, vamos começar do começo, né? Isso, vamos lá, do começo. O Brucai Logística é uma empresa familiar, foi fundada por meu pai, Wilson. E o Brucai vem de Bruna, que é minha irmã, e o Kai sou eu, que eu sou o Caio. Ah, olha aí, ó. Então, Brucai, Bruna e Caio. Muito bom, muito legal. A Brucai é uma empresa que ela nasceu em 1997, então já temos aí 28 anos de caminhada. Que legal. Tem uma boa bagagem, boa experiência. E ela nasceu da necessidade de a gente conseguir atender algumas indústrias aqui no Vale do Paraíba, né? Foi fundada em São José dos Campos. E desde o início ela teve uma visão clara que era atender o cliente, ter flexibilidade de atendimento e garantir uma prestação de serviço logístico de qualidade, né? Os desafios do começo como acho que a maioria das empresas que está começando, é conseguir passar credibilidade. Porque você não tem bagagem, você não tem história. Então, assim, o que a gente pode levar de marcos da nossa história ali? A cada contrato, a cada operação que a gente foi começando a realizar, isso representou cada passo, cada degrau que a gente conseguiu seguir durante essa trajetória toda, né? Hoje a gente pode dizer que a gente tem experiência sem perder aquela essência nossa do início ainda, que era atender o cliente, ter flexibilidade, que eu acho que no mercado de logística hoje, ser flexível, ele pode ser um ponto negativo se você não souber trabalhar ele. Mas se você sabe trabalhar essa flexibilidade de uma forma positiva, ela vira uma vantagem competitiva do nosso negócio. E é assim que a gente trata a questão de flexibilidade. Legal. Acho que quando a gente olha, é importante você ter padrão em atendimento, isso é fato, né? É inegável. Mas essa questão do atendimento personalizado, entender bem o que o cliente precisa, eu acho que isso faz sair à frente, né, Caio? Com certeza. Quando eu falo dessa essência, é nessa linha, porque a gente sabe, como começou o nosso papo aqui falando de pessoas, né, valorização humana, independente do negócio, da operação logística que está acontecendo, por trás você tem pessoas.
E pessoas têm anseios, têm emoções, têm ambições, têm sentimentos. E às vezes quando você trata só com padrão, com procedimento, regras, né? Você não consegue traduzir esses fatores que são mais humanos. Quando você pensa na flexibilidade, você consegue pegar esses fatores humanos e conseguir atender de uma forma melhor. Legal, bacana. E seu pai já vinha do transporte? Meu pai, sim. Meu pai ele está desde a década de 80, se não me engano, da área de transporte, né? Trabalhou em várias empresas, ele teve a oportunidade de abrir a Brucai, só que na contramão do que a maioria de empresas de logísticas de hoje, que começaram como transporte, ele começou como armazenagem. Olha, como armazenagem. Foi ao contrário. Olha que legal. Ele teve a oportunidade de trabalhar com armazenagem, Tá. né, no início, e da armazenagem ele conseguiu chegar em operações de transportes depois. Então a Brucai ela nasceu como armazém geral primeiro. E depois ela foi trazendo operações de transporte, óbvio com o know-how dele, né? Conseguiu trazer isso. E hoje inverteu um pouco, né? Hoje o nosso maior core ele está no transporte, mas a armazenagem ele é um dos carros-chefe de serviços logísticos que a gente presta. Que legal. Normalmente uma transportadora ela surge, um ex-motorista começou com seu caminhão e a partir daí começa a nascer a história de uma transportadora. A Brucai então veio na questão da armazenagem. Isso. Que legal, cara. Foi diferente. Normalmente é o que você falou. A pessoa tinha um caminhão, comprou 2, comprou 3, aí é um tio que dirige, é um primo que dirige, e vai começando a empresa assim, né? Uma frota. A maioria das empresas de transporte nascem assim. E com a gente foi ao contrário. Tanto é que a gente, desde o início, a gente não fala que a gente é uma empresa de transporte. Olha só. Desde o começo a gente falava que era um operador logístico. Operador logístico. A gente se coloca nessa condição como operador logístico. Que legal. O transporte é uma parte do nosso serviço, né? Bacana. Aqui tem 2 perguntas legais. Os desafios aí, né? O início e a visão da fundação da empresa. Acho que é legal você comentar com a gente. E os principais marcos de crescimento. Como eu disse, os marcos de crescimento foram cada contrato, cada operação que a gente começou a trabalhar. Por que isso? A gente nunca foi uma empresa que buscou atender todo o mercado, ou um mercado focado assim para consumo. Vamos falar assim, é muito difícil uma operação nossa que tem um produto acabado. A gente está mais na linha, na cadeia de abastecimento de produtos industriais ainda. Então, eu atendo, por exemplo, alguns clientes nossos, indústrias químicas. Eu até estou na ponta para levar para o consumidor final, mas não é um produto fim, por exemplo. É um produto de higiene e limpeza. Eu não estou na cadeia de levar, por exemplo, um detergente. Eu estou na cadeia transportando produtos que vão da origem ao detergente ou a embalagem do detergente. Então a gente teve assim, nessa trajetória toda, poucos clientes. E a cada cliente a gente identificou como esses marcos que você comentou. Por que marcos? Se clientes em segmentos diferentes. Então, por exemplo, um ano a gente começou a trabalhar com um cliente de segmento automotivo. Legal, vamos atender o automotivo. No outro ano vem um cliente que trabalha para a indústria de vidro. Um outro ano para um cliente para uma indústria de cerâmica. Então esses são os marcos que a gente identificou, né? E fora esses marcos de operação, a gente teve assim marcos assim de qualificação e capacitação nossa. Então, por exemplo, em 2002, eu acho, se eu não me engano, surgiu o SASMAC, que é o Sistema de Avaliação Sistema de Avaliação, Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade. Que ele é da Abiquim, que é para trabalhar com produtos químicos, né? E na época a gente foi convidado por um cliente nosso, indústria química, a fazer parte. E isso favoreceu a gente, porque a gente criou procedimentos na nossa empresa, a gente teve um sistema de gestão que na época para transporte isso não se pensava. Então a gente acabou achando que a gente estava num segmento seleto, né? E isso aconteceu em 2004. Então a Brucai tinha seus 7 anos de vida. Desde essa época a gente começou a evoluir e conseguir ampliar mais o leque nosso de transporte de produtos químicos, né? Então esse foi um grande marco e essa certificação ela acontece a cada 2 anos. Recentemente, agora mesmo em 2025 a gente teve a recertificação dela. Então esse foi um dos grandes marcos, porque a gente está hoje no meio de um ambiente de indústria química. Foi esse pontapé inicial lá atrás que aconteceu, né? Que legal.
Muito bom, bacana. Caio, uma pergunta bacana aqui. A Brucai, então, vocês atuam aí num mercado muito competitivo, né? Na sua visão, como que a capacitação de motoristas e da equipe se tornou um diferencial estratégico no sucesso da empresa? Porque para você ter certificação, você tem que ter o time muito bem alinhado, a comunicação, o treinamento. E fala um pouquinho para mim sobre isso, cara. Na logística, a gente entende que o grande diferencial não são veículos, não são sistemas, não são processos, são pessoas. Principalmente porque quase toda a cadeia logística você envolve prestação de serviço. Prestação de serviço depende de pessoas. Então, como você falou, como é que a gente trata isso? Se eu não tenho um motorista bem capacitado, equipe bem capacitada, pessoas que consigam tocar as atividades nossas do dia a dia com a qualidade que a gente vende para o nosso cliente, não adianta eu ter sistema, veículo, posso ter o veículo 0 km, um melhor sistema do mundo rodando, só que se as pessoas não sabem operar tudo isso, a roda não gira para a gente, né? Muito, muito bacana. E a filosofia da Brucai sobre a valorização do colaborador? Cara, esse é um tema muito importante, porque, como você comentou, eu vou pegar um pedaço da sua fala, não adianta você ter caminhão novo, máquina nova, sistema excelente de última geração, mas como é que está o ser humano por trás disso, né? Então isso é muito importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre a valorização que a Brucai tem dos colaboradores. Vamos lá, em relação à valorização, o que a gente pensa? Imagina que um motorista está com um caminhão 0 km. Se ele não foi treinado para trabalhar com aquele caminhão, ele não vai tirar o melhor daquele produto, ele não vai conseguir extrair a direção econômica que precisaria para aquele veículo. Da mesma forma, um funcionário que opera um sistema, um funcionário administrativo, se ele não está treinado, vai cometer falhas, erros. Então, o que a gente entende de valorização? Essas pessoas têm que estar felizes para trabalhar. Elas precisam estar satisfeitas, porque tudo isso impacta. Imagina que um cenário, numa situação, um motorista sai de casa, tem algum problema pessoal dele, como é que a gente vai exigir que ele desempenhe uma boa atividade se ele tem uma carga emocional que veio da casa dele, se ele tem alguma dificuldade que ele esteja passando, seja com família, com saúde, monetária, se for o caso, isso tudo pode impactar. Esse cara ele está com equipamento que muitas vezes vale mais de 1 milhão na mão, né? Sim, exato. Então, como que ele não pode ser valorizado? E a gente sabe que, infelizmente, principalmente a questão de motorista, ela ainda é uma profissão ainda que ela está em evidência hoje, mas ela foi por muitos anos aí desvalorizada, né? Verdade. Então Nossa. a gente vê esse cenário hoje que refletiu? Faltou mão de obra. Legal. Então como é que a gente trata isso? É uma dificuldade que o setor tem, a gente tem. Então, e a gente também tem que aprender como é que eu valorizo mais ainda esse ser humano que vai conduzir um veículo nosso, vai atender uma operação de um cliente nosso. Como é que a gente consegue valorizar isso, né? Toda a competência que ele tem, toda a responsabilidade que ele tem, porque vamos pensar o seguinte, o motorista a gente acha que é o mesmo de hoje, é o de 50 anos atrás. Não é, né? Mudou. E você tem motorista hoje de 70 anos, 60 anos de idade trabalhando, que o cara começou lá com os seus 20, com os seus 30 anos, né? Mas o veículo, os sistemas, os produtos, rodovia, tudo evoluiu. Só que ninguém evoluiu a mão de obra que trabalha com esse equipamento. Como é que a gente trata ele hoje, né? Então, eu acho que é um dos grandes desafios. A gente valoriza todos os profissionais que a gente tem com a gente, só que a gente vê como um desafio. Então, a Brucai, ela procura valorizar, procura trazer melhores práticas, trazer conforto, como eu comentei no início dessa resposta aqui. Porque esse cara ele tem que estar bem, ele tem que estar confortável trabalhando, ele tem que estar emocionalmente bem para que conduza o seu serviço, o seu trabalho da melhor forma possível. Legal, muito bom. Então, como você trata hoje lá o treinamento dentro da sua empresa, como que você enxerga? Treinamento é custo ou é investimento? Treinamento jamais vai ser custo. Ele é investimento.
Exatamente, vou voltar à minha fala do que eu respondi anteriormente. Quem executa as atividades de uma prestação de serviço são pessoas. Se eu tratar isso como custo, tá tudo errado. É investimento. Para mim, minha opinião, um motorista ele bem treinado, ele vai valer melhor do que qualquer tecnologia. Por que isso? Quem vai operar a máquina? A gente fala, tem muitas coisas do futuro já acontecendo, sim, né? Sim. Mas ainda eu acho que está um pouquinho longe da gente ter caminhões autônomos na rua e tudo mais. Sim, sim. A gente depende de um profissional conduzindo aquele veículo. E esse profissional conduzindo, ele tem que ser bem treinado, senão ele não vai extrair. A gente pode colocar um motor diferente, um fabricante cria um motor novo, tecnologia diferente. Se esse cara não for treinado, ele vai dirigir esse caminhão do mesmo jeito que ele dirigia 20 anos atrás. Exato. E aí não vai extrair nada que o caminhão tem, né? Com certeza. Muito legal. Então, ó, você aí, ó, transportador, presta bem atenção que o Caio falou. Então, ó, treinamento não é custo, é investimento. Então, ó, pensa nisso aí. Ô, Caio, tem uma pergunta muito bacana aqui, cara, que a gente entra pro bloco 2 aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto direto na operação, né? Então, tem uma pergunta que vai falar literalmente sobre eficiência e consumo, tá? Então, ó, em algumas operações, o combustível é o maior custo, né? A gente sabe que existem operações severas, que às vezes o pneu é o maior custo, a manutenção, mas via de regra geralmente é o combustível, né? Então, como a capacitação em direção econômica e a conscientização sobre manutenção preventiva impacta diretamente no consumo de diesel e, consequentemente, na lucratividade da Brucai Logística? Combustível hoje, como você disse, é um dos maiores custos do transporte. Isso. Né? Você hoje é rodoviário, né? Atua no rodoviário. Sim. E o combustível hoje no transporte rodoviário, ele é a sua maior conta nessa cadeia aí para você operar tudo isso? Ele depende da operação. Ah, que legal. Eu vou falar os dois maiores custos que vai ficar bem claro para a gente. Boa. Que está totalmente ligado com o assunto que a gente está conversando aqui. Os dois maiores custos são combustível e mão de obra. Exatamente esses dois. Esses dois juntos chegam a corresponder, dependendo da operação, 70% do custo. Uau, 70%. Sendo o diesel, dependendo da operação, 35% a 50%. Então, dependendo da operação, ele acaba sendo metade do custo e dependendo da operação, ele é um pouco mais do custo. Legal. Né? Então, o que a gente faz ali para ter eficiência? Treinamento. Tem que treinar, tem que ter equipamento moderno, né? E tem que ter treinamento para que esse motorista consiga extrair o melhor daquele veículo que ele está conduzindo. Ó, eu vou pegar o seu gancho aqui agora, vou até colocar outra pergunta. Dá um exemplo prático para mim. Como que o comportamento do motorista muda o resultado? Vamos colocar uma rota aí. Vou pegar uma rota que você acredito que você faça aí. Vamos imaginar a rota simples. São José, Santos, Porto de Santos. Como que o comportamento do motorista altera aí o consumo do combustível? Bom, vamos lá. O que a gente já fez de trabalho? Vou pegar um caso prático. Não vai ser essa rota aí, São José. Tá, mas Santos, pode colocar mas uma rota aí. Vamos pegar uma rota bem parecida. Só não vai ter o trecho de serra ali. Vamos pegar São José, São Paulo, São José, Guarulhos. É uma rota curta ali. Vamos falar entre uma ida e a volta, ser cerca de uns 200 quilômetros. Beleza, né? Legal. Muito bom. O que a gente pega assim, um cavalo mecânico que a gente tem na frota, por exemplo, que abastece 800 litros, né? 2 tanques de 400 litros. É comum a gente falar, o caminhão faz 2,5, 2,5 km por litro. Um caminhão levando aí uma carreta, vamos falar um Sider, um baú de 3 eixos, levando suas 28 toneladas, ele vai extrair isso daí. Só que dá para extrair mais. A gente já fez trabalho junto com montadora, e a gente conseguiu trabalhar essa informação de que poderia chegar, por exemplo, a 2,8 km por litro. Olha, uma diferença de então 2,5 a 2,8 dá 12%. 12%. Então você imagina assim, vou fazer uma conta rápida de cabeça. Com 800 litros a 2,5, você rodaria 2.000 quilômetros. Com 2,8, você roda seus quase 2.300 quilômetros. Uau! Olha que economia. Então reflete no quê? Você está rodando mais, parando menos para abastecer. Vamos pensar nessa rota que seria 200 quilômetros, que eu peguei de exemplo ali. A cada 10 idas e volta eu teria que abastecer o caminhão uma vez.
eu passaria a abastecer a cada 11 idas e volta. A conta é simples. E isso é com treinamento. Óbvio, você tem que ter um produto, a manutenção do caminhão ela está em dia, o caminhão está de acordo com o que o fabricante espera dele, e também o treinamento do motorista para que ele consiga extrair o melhor daquele produto. E como é que a gente também extrai isso do motorista? Tem que ter tecnologia. Legal. Que é a próxima pergunta aqui, ó. Como que o uso da telemetria aí te ajuda nessa gestão aí? Telemetria ela é extremamente importante hoje. No passado era mais difícil porque os caminhões não conseguiam entregar isso para a gente. Né? Então você tirava informações aproximadas por sensores. Né? Hoje em dia, quando você pega um barramento CAN de caminhão, você extrai tudo do que o computador de bordo tem. Então, vou pegar os mais importantes, que é o que influencia diretamente aí no consumo do combustível. Velocidade, o tempo de faixa verde da condução do motorista, aceleração brusca e frenagem brusca. Essas coisas todas elas influenciam diretamente na questão do consumo de combustível. E telemetria ela traz um monte de outra informação, não só isso. Consegue extrair nível de óleo, pressão, um monte de informação você consegue extrair. Mas essas daqui que eu comentei impactam diretamente no consumo. Então, por exemplo, vou pegar a Brucai de exemplo. Brucai ela tem um procedimento que nossa frota anda até 80 km por hora. Até 80? Até 80. Legal. Você tem um pouquinho a mais, tem uma margem. Caminhão, os motoristas são treinados também. Por exemplo, quando ele tem... Quem é mais do meio técnico vai falar que é inércia, quando ele pega algum embalo para pegar uma subida, né? Então ele pode atingir um pico ali de 85, alguma coisa assim. Mas em via de regra, rodovia plana, o caminhão nosso está rodando 80 por hora. Por que isso? Por segurança, óbvio. Por exemplo, a gente pega a Dutra aqui. A Dutra ela é 90 km por hora, caminhão. Nosso caminhão é 80. Por quê? Por segurança e por questões econômicas. O caminhão rodando 80 para 90 num trecho de 100 km não influencia acho que 2 ou 3 minutos de viagem. Então por que ele vai andar a 90 sendo que ele vai ter maior chance de acidente e um consumo maior? Então a gente preza pela velocidade, tá assim. O que é um outro ponto que a gente também preza? Conforme a gente foi renovando frota, veículos com câmbio automatizados ou automáticos, né, eles têm um menor fator humano na troca de marcha. Então o que você consegue ganhar com isso? Você tem um melhor aproveitamento da troca no momento da faixa econômica de giro do motor. Legal. E da mesma forma, o 80 km por hora, o caminhão, quando a gente fez a aquisição dele, foi comprado para aquela faixa de velocidade. Então, ou seja, a relação de diferencial do seu caminhão está dimensionada para o seu negócio de 80 por hora. Sim. Olha aí, que legal. A gente no passado, eu posso até falar, a gente chegou a comprar caminhão com uma relação diferencial errada. Não errada. Ele era para uma operação de bitrem, na época, e ele era um diferencial mais curto. Uma relação mais curta. E quando a gente saiu da operação de bitrem, a gente engatou uma carreta 3 eixos normal para ele trabalhar, e ele foi uma operação mais leve. O que aconteceu? Ele consumia muito combustível, não era um caminhão para aquela operação. A gente demorou para a gente perceber aquilo. Na época a gente achou que era só um cavalo mecânico, era só engatar um outro implemento e trabalhar. Depois a gente viu, não, ele gastava mais. Esses caminhões foram tirados de operação. Uhum. Eu vou aproveitar a sua fala e fazer um corte aqui para você, amigo transportador. Então, ó, a compra do equipamento dimensionado certo para o negócio vai trazer para você, lógico, benefícios de cara, como o Caio comentou, mas também vai evitar de você ter um problema muito grande por muitos anos. Imagina um caminhão comprado errado, financiado em 60 meses. O tamanho do prejuízo que vai trazer para dentro da operação. Então, ó, dimensionar o caminhão certo vai fazer toda a diferença, né, Caio? Com certeza. E por isso você precisa ter concessionários, principalmente. É difícil no mercado de seminovo a gente conseguir comprar aquilo sob medida para a nossa operação. Porque você vai ao mercado do seminovo, você vai comprar o que está disponível, né? Mas aquele equipamento que ele é comprado zero, tem que chamar a concessionária, a montadora e mostrar para eles qual que é a operação que você vai usar, para que aquele produto que vai ser vendido para você esteja aderente com a sua operação. Senão é o que você comentou, já pensou, compra o equipamento errado, financiou ele em 60 meses e ele vai te custar mais. Você tem que ter o produto adequado para a tua operação, né? Legal.
Bom, como o Caio comentou, então comprar o caminhão certo vai fazer toda a diferença para o seu negócio. Então, você amigo aí, transportador, embarcador, se você precisar que faça também essa consultoria do equipamento ideal para o seu negócio, nós temos aí também dentro do nosso portfólio que é a consultoria técnica operacional, seja para um caminhão, seja para uma máquina, uma empilhadeira, a nossa equipe vai até você para entender o que você precisa para dimensionar o equipamento certo, para que você tenha só benefício para dentro da sua operação. Como a gente falou sobre a questão da eficiência do combustível, o que eu entendo? Um tanque de diesel ele começa a ser economizado na forma como o motorista dirige. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. É isso aí. E quem vai trazer a média vai ser esse cara. Então, se ele não for treinado, o resultado não vai chegar. E, além de ser treinado, vou voltar no que a gente conversou agora há pouco. Imagina aqueles fatores emocionais que eu comentei. Total. O cara chega bravo para trabalhar, irritado com algum problema. Se ele não tem segurança psicológica para poder trabalhar adequadamente, ele vai impactar no seu consumo. Olha isso. Então o cara, ele ser bem valorizado, estar de bem com a família em casa, estar de bem com a vida, ele vai influenciar no teu consumo. Não adianta, e também a gente fala de treinamento, mas imagina um cara que ele está com um monte de dificuldade, não vai ter treinamento que vai entrar na cabeça dele antes do emocional dele. Coloca ele na sala, ele não tá, o corpo dele está ali, mas a mente dele está longe. Exato, muito, muito bem colocado. Vamos falar um pouquinho sobre segurança e manutenção. A segurança, ela tem uma frase que é usada em muitas empresas, muitas companhias. A segurança é inegociável. Mas quando a gente começa a aprofundar o tema, a gente começa a ver que às vezes acaba sendo negociável, né, em algumas situações. E aí quando eu pego a questão do treinamento, como o treinamento de segurança e conscientização sobre manutenção básica, né, do veículo ajuda a reduzir acidentes e ao mesmo tempo evita manutenções corretivas inesperadas. Primeiro, para a gente, segurança ela é inegociável. A gente tem uma frase que a gente usa no nosso dia a dia lá que é assim: nada é tão urgente que não possa ser feito com segurança. Então, quando a gente trata assim que é inegociável, é porque a gente preferiria atrasar uma entrega do que a gente estar numa operação que tivesse o risco à vida de alguém, do nosso motorista, de algum outro funcionário nosso, ou uma vida de terceiro, né? Então, e isso a gente deixa bem claro até nas operações que a gente está. Tem operação, o cliente às vezes quer uma coisa maluca, quer que você vai daqui para Bahia em 2 dias. Eu imagino que você não vai. Se depara muito com isso, né? Sim. O camarada chega e fala: eu preciso que chegue em 2 dias. Não chega. Eu chego lá em um prazo, sei lá, 3, 4, 5 dias, e isso é inegociável. Por quê? O caminhão vai andar 80 por hora, vai respeitar a jornada do motorista, vai respeitar as questões de gerenciamento de risco. O caminhão nosso não roda das 22 às 6 da manhã. Ah, vocês param. Das 22 às 6, tá parado. Operações específicas eles rodam. De repente o caminhão fez uma entrega, atrasou uma entrega, ele tem que retornar para a base, por exemplo. Ele pode, vai retornar, vai chegar às 23 horas. Ele vai estar autorizado em caráter de exceção. Uma operação normal, não. Por quê? Tem risco. Risco a quê? Ao motorista, risco ao patrimônio nosso que está rodando, né? Então, quando a gente fala de segurança, para a gente ela é sim inegociável e a gente deixa claro: o cliente quer em 2 dias, contrata um maluco que queira fazer isso, ou contrata um frete aéreo, dependendo da carga que ele precisa transportar, né? E aí, voltando ao que você comentou, de que como é que a gente consegue garantir isso, né? Temos procedimentos de manutenção preventiva, eles seguem conforme a recomendação dos fabricantes. Fabricantes hoje em dia têm algumas flexibilidades, que como a gente conversou agora há pouco sobre a flexibilidade das operações da Brucai, a gente tem fabricantes que já têm flexibilidade até em planos de manutenção, que ele consegue por telemetria identificar como é que é o uso do nosso equipamento e falar: eu troco o óleo a cada 20 mil quilômetros ou 25 mil. Ele não precisaria esperar, no manual está lá a cada 20, mas se eu não tive uso severo, se a condução do veículo está de forma econômica, ele consegue identificar por telemetria e ver: não, o óleo do caminhão ainda está bom, vamos trocar com 25. Olha aí, olha isso como traz que o melhoria, impacto, né?
é gerado dentro da operação através de um operador bem preparado. Muito legal. E aí, voltando em relação ao que você perguntou de manutenção, como é que a gente garante? Temos atividades de checklist diário. O motorista ele tem que fazer checklist. Ele tem que reportar para a área da manutenção e gestão da frota qualquer anormalidade que tem. Aí você tem que critérios, né? Por exemplo, sei lá, a costura do banco soltou. Isso não é algo impeditivo, né? E como eu comentei, a gente trabalha muito com indústria química. Por exemplo, uma trinca num para-brisa. Isso é impeditivo. Tá, para a indústria química não pode. Eu não posso nem apresentar um caminhão com um para-brisa trincado. Não, por legislação de trânsito nem poderia rodar, né? Mas a gente sabe que por aí vai ter um monte de caminhão rodando assim. Mas eu não consigo nem apresentar. Tem indústria química que se eu tiver com uma lâmpada de seta queimada, eu tenho que trocar antes de colocar o caminhão para dentro da fábrica. Olha só, é bem rigoroso, bem né? criterioso. Então a gente tem checklist de acompanhamento para verificação desses itens obrigatórios de manutenção e principalmente de segurança se eles estão em conformidade. Legal. E a manutenção, Caio? Se a gente for colocar cavalo e carreta, caminhão, truque, toco, como que você divide? Você faz em concessionária, você tem manutenção interna? Como é que funciona o seu processo de manutenção? Hoje a Bruca não tem manutenção interna. Não tem interna? Toda a manutenção dela é externa. A gente faz então uso de oficinas mecânicas, faz uso de concessionárias. A gente sabe que a gente tem certos entraves com concessionária por conta de custo, né? Se é de mercado, você sabe disso. Então a gente tem tanto oficinas como concessionária. A gente busca sempre trabalhar com concessionária, porque é o que está recomendado pelo fabricante. Só que em algumas situações o custo ele impede que... Ou o custo, muitas das vezes, porque o caminhão também ele é um pouco mais velho, né? Um caminhão, vamos pegar um caminhão 2022, ele está sempre na concessionária, nosso. Então a gente acaba conduzindo sempre dessa forma. Bacana. E baseado na manutenção, quando você tem um veículo um pouco mais rodado, com o ano um pouquinho mais abaixo, é nítido você fazer o comparativo dos dois, assim, entre manutenção? É bem tangível isso? O caminhão mais usado e o caminhão mais novo? Com certeza, é muito nítido. Inclusive, eu acabei de terminar uma pós agora em 2024. Eu fiz uma pós em gestão de negócios com ênfase em transportes. E o tema do meu TCC falava sobre gestão de ativos. E o que a gente abordou, eu com o meu grupo, foi em relação à renovação e aquisição de frota. Por quê? Como é que a gente consegue descobrir qual o momento ideal de uma renovação de frota? Essa é a pergunta, Caio. Essa é a pergunta. Como é que a gente identifica isso? A gente fez benchmark, conversamos com várias empresas, eu tenho exercício dentro de casa mesmo para a gente conseguir identificar isso. Mas assim, depende da tua operação. E assim, eu vou tentar achar um número cabalístico, vai. 2 números. Um caminhão com 5 anos de vida não quebra. E um caminhão esse mesmo caminhão de 5 anos de vida, se rodar até 500 mil quilômetros, ele não quebra. Eu não sei se você é de mercado, você consegue identificar isso. Sim. Por quê? O caminhão com 500 mil quilômetros, conduzido corretamente, ele vai quebrar câmbio? Diferencial? Vai precisar fazer motor? Os maiores gastos, né, de uma manutenção. Você não chega até esse ponto. Então, se você vê empresas grandes frotistas aí que usam caminhão aí em até 4, 5 anos, que estão de seminovos aí no mercado, você pode ver, tá entre 400 e 500 mil quilômetros. Esses grandes já identificaram o número deles. Por ano e por uso. Por ano o quê? Porque o ano ele pode ter um atrativo fiscal, porque ele usufrui de créditos tributários de quando ele fez a aquisição. O tempo que ele financiou, normalmente as empresas financiam entre 4 a 5 anos um caminhão, né? E também o tempo, porque em 5 anos o caminhão ainda está valorizado no mercado, né? E 500 mil quilômetros por quê? Porque é onde o caminhão não quebrou ainda. Esse é o número que eu achei com base no estudo do meu grupo. E com base do que eu já vi da Bruca. Já comprou caminhão seminovo? Já comprou caminhão seminovo. Caminhão seminovo a gente já identificou. Depende da quilometragem, a gente está nesse número, fora desse número, e ele pode dar um problema para a gente. Olha só, isso você já comprovou mesmo? Sim. Olha que legal. Quer ver? A gente na época, logo em pandemia ainda, final de 2020 para 2021, estava com falta de caminhão no mercado. Aquela época faltava componentes eletrônicos, né, do caminhão, então as montadoras não conseguiam entregar. E a gente teve uma demanda alta porque o transporte aumentou na época.
E a gente precisava comprar caminhão na época, a gente não conseguia. Fomos comprar caminhão seminovo. Caminhão zero, para encomendar, era 3 meses para chegar, e não dava. E aí, caminhão seminovo, a gente foi no que encontrou no mercado para poder trabalhar. Dos caminhões seminovos ali, teve caminhão que não aguentou, deu manutenção. Custou. E caminhões estavam nessa faixa que eu falei. Eram caminhões de grandes frotistas, com 4 anos de vida e beirando seus 400 a 500 mil quilômetros. Olha só que legal. Ó, então fica a dica aí, hein, ó. Operação rodoviária aí, muito bom, esse número é bem legal. Então nada melhor de conversar com quem já está ali literalmente na linha de frente, né, Caio? Então isso é muito importante. Então é por isso que esse programa é voltado para você aí, ó, amigo transportador. Olha o tanto de informação bacana que a gente tá falando aqui, né? Caio, mais um bloco aí. Falar um pouco sobre tecnologia. Nós falamos um pouquinho ali atrás, mas vamos aprofundar um pouquinho sobre tecnologia. Então, ó, a tecnologia como aliada, né? A tecnologia está evoluindo aí todo dia, né, Caio? De que forma que a Brucai Logística utiliza a tecnologia como sistema de gestão, rastreamento e comunicação para otimizar as operações, e como o treinamento também é crucial para que a equipe utilize essas ferramentas ao máximo? Hoje a gente não consegue mais pensar em logística sem tecnologia. Não existe. Não dá. Se alguém ainda faz logística sem tecnologia, corre sérios riscos aí de ser brevemente ultrapassado no mercado, né? O que a gente tem hoje? A gente tem sistema de gestão, sistema de rastreamento, tem caminhão nosso aí que ele tem um rastreador principal com 3 canais de comunicação, tem 1, 2, chega a ter 3 rastreadores secundários. Isso para quê? Para dar respaldo para a nossa operação e muito também para dar segurança. Porque hoje em dia a gente enfrenta aí um mercado que tem muito roubo de carga, roubo do próprio veículo mesmo, né? Então a gente tem vários mecanismos ali para dar proteção para o nosso veículo. E aproveita esses mecanismos para trazer informação para a gente. E em relação a sistemas, de nada adianta a gente ter toda essa estrutura, tanto de veículo com tecnologia, sistemas, rastreadores, telemetria, se tanto quem opera, o motorista conduzindo, quanto o nosso pessoal de manutenção e gestão da frota, o nosso pessoal de operação, não sabe operar a tecnologia, nada adianta. Então, essas pessoas precisam ser capacitadas, treinadas, e a gente tem que estar acompanhando o mercado, porque às vezes o mercado ele já está evoluindo, não adianta. A gente fala assim, ó, até pouco tempo atrás a gente tinha rastreadores aí no mercado, que ainda tem, que usam tecnologia 2G ainda. 2G está saindo estão desativando antenas. Então, de repente, tem um transportador com um rastreador antigo, ele pode agora sofrer com falha de comunicação, porque tem uma tecnologia que já está obsoleta. Olha aí, pessoal, olha a dica, hein? Que top, que legal, Caio. Pegando esse gancho, hoje vocês, eu imagino que um grande desafio, vocês rodam hoje nível Brasil. Sim, hoje a operação nossa está concentrada 80% no Sudeste, mas lotação a gente atende o Brasil inteiro. Tá, e eu imagino também que como vocês atendem vários clientes, você sofre com alguma situação entre... vou dar um exemplo bem simples. Você trabalha com 4 embarcadores, por exemplo. Cada um quer uma tecnologia de telemetria? Você tem isso hoje? Como que está o mercado em relação a rastreador, telemetria, cada um quer o seu? Como que está isso hoje, Caio? Porque aí é uma coisa bem pessoal de vocês ali. Como que está isso hoje? No nosso mercado hoje, operação Brucai, a gente não tem nenhum entrave em relação a rastreador com os clientes que a gente opera. Mas isso é um cenário que está diferente agora, por quê? Teve uma regulamentação recente que estipulou os seguros obrigatórios do transporte. Até pouco tempo atrás era só o seguro de responsabilidade civil. E passou a ter como obrigatório também agora o seguro para desaparecimento de carga, que antes era facultativo, seguro de roubo, né? E agora tem o tal do RCV, que é o seguro de responsabilidade civil veicular, que é o seguro de terceiros, né? Há pouco tempo atrás, os embarcadores faziam seus seguros. Então, qual que era o problema? O embarcador contratava uma gerenciadora de riscos para atender a pólice dele
E aí gerava entrave com os transportadores, porque cada um tinha uma marca de rastreador, uma tecnologia diferente. E vinha aquelas famosas cartas DDR que os transportadores tinham que cumprir. E aí você tinha entrave. Hoje o seguro é obrigatório do transportador. A gente está num período de de transição. Ia falar turbulência errado. A gente está num período de transição, que é o quê? O embarcador ele faz o seguro dele, sim. Só que hoje ele não pode exigir um programa de gerenciamento de risco do transportador, porque o que vale é a pólice do transportador hoje. Né? Então, a tecnologia do transportador que tem que suprir aquilo lá. O que eu vejo de entrave hoje? Está em evidência uma nova área que criou dentro das empresas, que é a famosa torre de controle. A torre de controle está fazendo com que o embarcador queira informações da operação logística dele, né? E essas informações vêm através de sistemas que o próprio embarcador contratou. Aí hoje a gente tem um entrave com isso, porque, por exemplo, pega um embarcador, igual você falou, um exemplo, 4 embarcadores. Um contratou o sistema A de torre de controle, o outro B, o outro C, o outro D. Como é que eu trabalho para esses caras? Tendo 4 sistemas diferentes. Se eu sou uma empresa grande, eu tenho condição de, por exemplo, ter um bom sistema, faço uma integração do meu sistema com eles e meu sistema dispara para eles. Mas se eu sou um transportador pequeno, como é que eu atendo esse cara? Eu não tenho como custear um desenvolvimento de uma integração de sistemas. Às vezes eu vou operar no sistema direto do cara. Ok. Mas quando eu trabalho por 2 embarcadores, então meu motorista vai ter que operar 2 sistemas de repente? Esse é um dos entraves que a gente vê hoje. Do equipamento de rastreamento, não vejo tanto mais. Legal, ótimo, muito bom. Ó, pegando o gancho que o Caio comentou, nós estamos dentro do CEPA atuando muito forte na questão da torre de eficiência, que a gente sabe os desafios do transportador. Então, se você quer saber até um pouquinho mais de informação, você pode clicar aqui embaixo e você vai ter mais informações da nossa área técnica, tá? Muito legal. Caio, falando ainda de tecnologia, a gente sabe que o motorista está sendo aí, ele tem tudo à sua disposição da tecnologia. Hoje o caminhão fala com o motorista, né? Hoje ele tem o driving coach, então o caminhão vai dando a nota para que ele vai fazendo, vai extraindo o máximo de condução do motorista para entregar em eficiência. Mas e o operador logístico, quem está lá atrás, que está controlando literalmente o caminhão? Como que está essa questão de tecnologia para ele? Essa pessoa ela tem também acesso a muita tecnologia. Qual que é o problema que eu vejo hoje? A gente tem muita tecnologia, muito software no mercado. Então a dificuldade é para a empresa conseguir identificar qual que vai ser aderente à operação dela. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero contratar um sistema para controlar a janela de carga e descarga no meu armazém. Tem um monte no mercado para atender isso. Só que às vezes você contrata uma que não te traz o que você precisa. Ou você vai contratar ela e não pluga com uma integração com o seu sistema. Então, assim, a gente tem tecnologia, só que às vezes você não consegue usufruir de tudo. Nas nossas operações de transporte, a gente tem o operador nosso time lá de expedição, de tráfego, de saque, que são as pessoas que estão vendo os veículos nossos na rua, as entregas acontecendo, eles têm acesso a várias tecnologias, vários sistemas nossos. E ele tem que estar treinado também. Ele consegue ver muita informação, só que a gente também tem que saber dar vazão para ele. Ele vê, por exemplo, telemetria. O que ele faz com o dado de telemetria? Só extrai? Não. Vamos trabalhar a telemetria. Eu extraí de um caminhão, extraí do motorista, vi consumo, vi tudo aquilo. O que eu vou fazer com aquela informação? Simplesmente ver o que o sistema trouxe não resolve nada. Qual que é a ação que ela tem com base naquela informação que chegou para ela? Aí que é o pulo do gato. Sim. Legal, muito bom, muito bacana. Caião, partindo para o fim aqui, cara, falar um pouquinho sobre futuro, tá? O futuro da Brucai Logística e o mercado de transporte. O que a Brucai espera aí do futuro nos próximos anos aí? Então você é a geração nova que está vindo aí, tá assumindo. A sua irmã também trabalha na Brucai? Hoje está mais você? Ela não.
Ela não tá. Legal. Tá você aí, né? Legal. E como que você enxerga aí, Caio, o futuro nos próximos anos do transporte aí? Nos próximos anos a gente enxerga que o futuro é continuar crescendo com sustentabilidade. Legal, E tem que boa. estar baseado nos pilares de ESG. O crescimento ele precisa ser sustentável e tá também aliado com questões ambientais e sociais. Como eu falei no início, a gente depende de pessoas, né? E a gente está aí, está em evidência essa questão de meio ambiente. A gente, desde a época de Revolução Industrial, o mundo inteiro ele criou um problema para o mundo, né? A gente tem altos índices de emissão, a gente está sentindo os efeitos aí praticamente todo dia, né? É chuva, é calor, é vento, é falta de chuva, Falta de chuva. é frio. Frio também. Você tem todos os extremos disso acontecendo. Isso, se a gente não cuidar desse planeta aqui, a gente vai ter sérias dificuldades aí para as próximas gerações. Legal. Né? E que mensagem você deixa aí para os outros líderes do setor sobre a importância de investir em equipe? Eu vi que você tocou bastante na questão da pessoa, né? Eu achei bem legal, principalmente a visão que você tem sobre o colaborador, sobre treinar, valorizar a valorização da vida. Eu achei bem, bem bacana esse seu olhar para isso. Que mensagem que você pode deixar aí para os outros líderes, né, do setor sobre a importância de investir nas equipes? Para o setor como um todo, eu deixaria uma mensagem de valorizar as pessoas. Legal. Por que isso? O mercado ele passa rápido, ele evolui rápido, tecnologia evolui rápido também. Só que se você não tem pessoas capacitadas, comprometidas com o teu negócio, que tenha experiência, bagagem do que é a sua empresa, você não consegue se adequar ao novo mercado. Pessoas, ela tem que ser a principal fonte de recursos que você tem que ter para acompanhar. Mercado de tecnologia. Não adianta, chegou um celular novo, quem vai operar? É a pessoa que opera. Um caminhão novo, é uma pessoa que vai operar. Um sistema novo que a gente contratou, pessoas. A gente acha que sistema ele vai resolver nossos problemas. Sistema ele não é fim, ele é meio. Ele é um meio para atingir um fim. Quem que define o fim? Pessoas. Definiu objetivos, definiu metas da empresa, o que ela precisa fazer, onde é que ela quer chegar. O sistema ele serve de suporte para atingir aquele fim. Então, pessoas que fazem sistemas rodarem. Muito bom. Caio, então todo convidado que chega aqui a gente faz um bate-bola, tá? E eu vou falar algumas palavras para você e você me responde com a primeira palavra que vinha aí à sua mente, beleza? Combinado. O famoso ping-pong aí, tá? Então vamos lá, eu vou falar para você a palavra e você responde para mim aí. Então a primeira, trabalho. Responsabilidade. Boa. Família. Prioridade. Prioridade, muito bom. Desafio. Oportunidade. Oportunidade. Inspiração. Vai ser 2 palavras, tá? Meu pai. Boa, legal, muito bom. Futuro. Filhos. Filhos, bacana, legal. Fim de semana ideal. Viajando. Viajando, muito bom. E um conselho que você leva para a vida. Aqui eu vou deixar um parênteses para você dar um conselho. Um conselho que você leva para a vida. Um conselho, eu vou fazer o link com tudo que a gente conversou hoje aqui relacionado a pessoas, né? A gente tem que valorizar as relações interpessoais, a relação entre pessoas, porque a gente está na vida aqui para a gente ter essa relação entre pessoas, né? Tudo que a gente faz depende a gente não faz nada sozinho. Então a gente depende de pessoas e tem que se relacionar bem. A partir do momento que você não tem uma relação com alguma pessoa, você tem alguma dificuldade em algum ponto, né? Legal, bacana. Então, indo aqui para a mensagem final, Caio. Então, ó, para quem está ouvindo aí, que ouviu a gente e quer seguir a sua trajetória de sucesso, que conselho você daria sobre liderança e sobre a valorização do ser humano no mundo dos negócios? Eu falaria novamente de valorizar pessoas, porque logística é feita de processos, tem veículos, tecnologia, mas quem faz tudo acontecer são pessoas. Você vai ter sistema que vai dar estrutura por trás, como eu falei, sistema ele é meio, ele não é fim, mas a execução toda está na mão de pessoas. Então, a mensagem é valorizar pessoas mesmo. Muito bom. Caio, quero te agradecer pela participação aqui conosco, foi
literalmente para nós foi uma baita de uma aula, né? Um prazer rever você aí novamente. E para quem quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Brucай, tem endereço de e-mail, a gente pode colocar aqui embaixo no vídeo. Pode colocar. Quem quiser conhecer mais sobre a Brucai, pode acessar o nosso site www.brucai.com.br. Temos nossa página no LinkedIn, redes sociais também, a gente posta alguns conteúdos ali. A gente tenta estar um pouco antenado no mercado também, né? Pode procurar a gente por lá. E também queria agradecer pelo espaço. Foi um prazer estar aqui com você hoje. É legal a gente também ver que logística e pessoas caminham juntas, né? A gente fala de logística como muito técnico, como uma ciência mais exata, mas são pessoas que executam a logística, como a gente conversou aqui, né? Então, esse bate-papo aqui foi bem bacana. Obrigado. Legal. Muito bom. Então, pessoal, agradecemos vocês aí que estiveram conosco no dia de hoje. Também deixar aberto para vocês, se vocês tiverem mais alguma sugestão, alguma pergunta, a gente encaminha para o Caio. O Caio, certeza que responde para a gente. Nós retornamos para vocês. A gente quer deixar um grande abraço. Esperamos vocês aí no próximo episódio. Então, tchau, tchau. Muito obrigado.